1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Pessoal aí de baixo, pode botar o fundinho para mim. Deixa eu falar para vocês, hoje é a terceira mensagem da série Intimidade com os Céus, e eu quero falar sobre esse tema, cheio de Deus. Mas mais especificamente, você vai entender por quê. Eu quero falar sobre entusiasmo. Essa é a palavra-chave, entusiasmo. Se você hoje está aqui, e talvez a sua chama esteja apagando, tem alguma coisa acontecendo dentro de você, que você não sabe onde você perdeu, essa palavra de hoje é para você. A palavra entusiasmo, ela vem da junção, da contração de duas palavras do grego, theos, theos, que se a gente fosse traduzir ao pé da letra, entusiasmo é Deus dentro, theos, por isso, cheio de Deus. Entusiasmo significa cheio de Deus, e é por isso que eu quero responder a pergunta central hoje de manhã, é como ser cheio de Deus. Como ser cheio de Deus? Porque se você for cheio de Deus, você está cheio do verdadeiro entusiasmo, theos, entusiasmo espiritual. A primeira coisa que nós aprendemos é que o verdadeiro entusiasmo não é fruto do ex-theos, do que está fora, mas do entheos, do que está dentro. Então, entusiasmo não é uma atitude que responde ao ambiente, mas é uma atitude que confronta o ambiente independente das circunstâncias. É de dentro para fora, não de fora para dentro. É aquilo que nasce dentro de você, que nasce da presença de Deus e pelo poder de Deus, de dentro para fora. Agora nós vamos para o texto. Pessoal daí de baixo, me ajuda com o fundinho aí, que me ajuda aqui. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Diz assim: mas graças a Deus, ou seja, o apóstolo Paulo aqui está com o coração cheio, graças a Deus, que nos dá vitória sobre o pecado e a morte por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, ou seja, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, graças a Deus. Então a consequência é que de dentro para fora está cheio. Agora você responde o que está cheio de dentro, você responde o ambiente. Mantenham-se firmes, trabalhem sempre com firmeza, e que nada os abale. Olha aqui o perfil de quem está entusiasmo, quem tem entusiasmo, quem está cheio de Deus, que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Até aqui. Mas graças a Deus que nos dá vitória. E que vitória que Ele nos dá? Ele já coloca aí. Mas graças a Deus que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte, por meio do nosso Senhor Jesus. Ou seja, graças a Deus que nos dá vitória sobre o pecado, ou seja, vitória para agora, vitória para as circunstâncias, vitória para agora, mas nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte, e vitória da morte, ou seja, vitória para depois, vitória para a eternidade. E Paulo continua dizendo no versículo 58, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale, mantenham-se firmes, que nada, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, ou seja, por isso, sirva ao Senhor, porque você sabe o que Deus fez, então, a gente faz porque tem entusiasmo, não tem entusiasmo porque faz. O que eu quero dizer é o seguinte, é uma postura interior que nos motiva a fazer, e não o que está acontecendo ao redor que nos motiva na postura interior. É isso que o texto está falando aqui. Não é o que você faz que te dá entusiasmo, mas para quem você faz. Se eu tenho Deus dentro, é para Ele que faço. Não é o que você faz que te dá entusiasmo, mas para quem você faz que te dá entusiasmo para fazer. Deixa eu tentar exemplificar isso. Por exemplo, no meu casamento tem coisa que eu faço que eu não quero fazer. Por exemplo,
O trato, eu e Priscila, é o seguinte: Everton, você faz compra. Imagina um negócio que eu odeio fazer, é compra. Você faz compra, e assim, a compra tem que fazer, tu gasta um tempo fazendo, não é? Vocês vão para onde? Eu vou para o Mundial, é mais barato, o menor preço total. Estou fazendo o mesmo. E a Priscila faz aquela lista, meu irmão, e a lista é sinistra. E eu vou para o cara, imagina o negócio que eu vou, meu irmão, faço tudo direitinho, e até que vou com alegria e entusiasmo. Sabe por que eu vou com alegria e entusiasmo? Porque não é o que eu faço, que eu odeio fazer compra, mas é para quem eu faço. Eu faço para quem? Para a Priscila, e a Priscila eu amo de paixão e mora no meu coração, meu mozão. Então presta atenção nisso aqui. Não é o que você faz que te dá entusiasmo, mas para quem você faz que te dá entusiasmo. Essa semana passada eu tive uma oportunidade imensa, eu não vou poder contar as histórias aqui, são muitas. Uma missão chamada Justiça e Misericórdia me chamou para pregar para os pastores das tribos indígenas do Ribeirinho, lá do Amazonas. Eu botei alguma coisa no story aí, e foi muito interessante. É o seguinte, é uma missão, e eles recolhem os pastores para dar uma conferência para eles. Eles têm uma ilha, mas era gente assim, 90% do povo, eles não sabiam ler, 90%, e eles viviam do quê? Eles viviam, sabe de quê, gente? Eles viviam de caçar animal para comer, e pegar alimento na natureza. Ele, o pastor, a esposa e os... porque ele estava fazendo um trabalho numa tribo indígena, e os índios estavam tentando matá-lo. Você imagina, e aí a gente levantando um clamor, e a gente ia enviar ele de volta para a tribo, para talvez morrer, ele, família e filhos, todos lá. Daí eu perguntei para ele, depois que a gente orou assim, num canto, eu perguntei assim: me conta um pouquinho do seu chamado, por que você resolveu pregar o evangelho nessa aldeia, assim, porque como isso aconteceu? Me conta sobre isso. Aquele homem humilde demais, ele falou assim: pastor, depois que eu descobri o amor de Deus, e tudo que Ele fez por mim, agora eu quero falar para todo mundo. Pastor, eu e minha família, nós só temos o evangelho, o que a gente tem é o evangelho na vida, e nós queremos dedicar a nossa vida inteira para Ele. E as lágrimas rolavam, né? E eu falei: meu Deus, e a gente preocupado se o ar-condicionado está funcionando, se tem LED, se não tem. Eu me senti, aquele homem me deu uma lição aquele dia, sabe? A lição que aquele homem me deu é que assim, você quer se entusiasmar? Não é a estrutura que vai te entusiasmar, não é o que está acontecendo ao redor, muito pelo contrário, nós nos entusiasmamos porque a gente faz para alguém, é para quem eu faço, não é o que você faz, é para quem você faz, é para isso. Se a gente sai de casa é por Ele, se a gente vem para a igreja adorar o Senhor é por Ele, se a gente vai liderar uma célula é por Ele, se a gente vai fazer um casa de fé é por Ele, se a gente vai cuidar das pessoas é por Ele, se a gente vai amar as pessoas é por Ele, se a gente vai trabalhar onde a gente vai trabalhar é por Ele, tudo é por Ele, é para quem a gente faz. Em Deus dentro, em Deus fazemos, em Deus nos movemos, em Deus agimos. É de dentro para fora, gente, não é de fora para dentro. Eu queria usar uma personagem bíblica que talvez fala melhor sobre o que é ser entusiasmado e o que é não ser entusiasmado também. O nome dele é Davi. Vocês lembram? Davi era um pastorzinho de ovelhas, um menino jovem, cheio de Deus, cheio de entusiasmo, tinha muito Deus dentro, mas como rei ele viveu uma outra parte. Como jovem, um entusiasta, Deus purinho,
mas como rei, mesmo dando tudo certo para ele, o seu reino prosperando, em algum lugar ele perdeu o mais importante que alguém pode ter na vida. Sabe o que ele perdeu? Ele perdeu o enteos, entusiasmo. Ele perdeu Deus. Mas ele começou muito bem. Ele começou cuidando das ovelhas do seu pai e era um homem de Deus, um menino apaixonado pelo Senhor, cheio e movido pelo poder de Deus, a ponto dele entender que ele precisava lutar as guerras de Deus. Ele foi levar queijo para os seus irmãos na batalha contra os filisteus. Chegando lá, um gigante se colocava na frente do exército de Israel, um gigante dos filisteus, e falava assim: olha, agora vai lutar eu contra um de vocês, quem ganhar ganhou. E todo mundo tinha medo daquele gigante, tinha medo, ninguém queria lutar. Quando Davi chegou lá, falou: gente, vocês não vão fazer nada, gente, vocês não vão fazer nada, eu vou, me manda, eu vou. Você imagina aquele jovenzinho, que nem era uma batalha dele, ele resolveu ir, e Davi foi, sabe por quê? Porque ao invés de olhar com medo para aquele gigante, ele estava cheio de Deus, sabe por quê? Olha a fonte do enteos, do entusiasmo de Davi. Davi falou para aquele gigante: você vem contra mim com espadas, com lanças e com dardos, mas eu vou para você com meu entusiasmo. Sabe o que ele falou? Eu vou para você, contra você, em nome do Senhor dos exércitos, aquele que me deu vitória contra o pecado, aquele que me deu vitória contra a morte. Hoje mesmo o Senhor entregará em minhas mãos, e toda a terra saberá que há Deus em Israel e que há Deus dentro de mim. Entusiasmo. Davi estava cheio de Deus, cheio de Deus. Isso não tem nada a ver com coração, gente, não tem nada a ver, é ter Deus dentro da gente, dentro da gente. Onde Davi conseguiu esse entusiasmo? Se você entender como Davi conseguiu esse entusiasmo, com isso a gente vai descobrir como a gente consegue ser cheio de Deus. E Davi nos ensina. Davi fazia 3 coisas, gente. A primeira coisa que Davi fazia, ele caminhava com Deus diariamente. A segunda coisa que Davi fazia, Davi confiava em Deus diariamente. A terceira coisa que Davi fazia, Davi adorava a Deus diariamente. Qual é a palavra-chave aqui, gente? Diariamente. Porque às vezes você confia em Deus, mas só às vezes. Às vezes você adora em Deus, mas só às vezes. Mas Davi fazia isso diariamente. Ele caminhava, ele era amigo de Deus, ele caminhava com Deus diariamente. Como você prova isso, Everton? Simples. Como que ele podia lutar com aquele gigantão todo? Porque ele tinha um background, ele tinha um passado, porque ele já confiava em Deus diariamente, lá atrás, porque um urso e um leão o atacou quando ele era um pastorzinho, e ele caminhava com Deus, ele confiava em Deus, e Deus deu força para ele despedaçar aqueles animais. Ele viu Deus com ele, por ele não conseguiria fazer aquilo. Davi percebeu que ele nunca esteve sozinho, porque ele viu a mão de Deus conduzindo a sua história, como um amigo próximo, e fazendo ele vencer. E assim, diante dessas experiências, ele podia agora, diante daquele Golias, confiar em Deus. Davi caminhava com Deus diariamente. Davi amava a presença de Deus, ele gostava da presença de Deus, ele era um grande amigo de Deus, um grande amigo. Salmo 23 está claramente expressa essa caminhada diária e esse amor que ele tinha pela presença de Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos, Ele restaura minha alma, Ele me guia, me orienta, Ele me conforta, Ele está sempre comigo. Sabe onde Ele está comigo? Lá no campo, quando vem o leão, quando vem o urso, quando vem o problema, Ele está comigo. E mesmo que eu ande, diz o Davi lá em Salmo 23, pelo vale da sombra da morte, e é que eu paro. Não é à toa que aqui Davi está falando do vale da sombra da morte. Não é à toa que Davi estava lutando com aquele filisteu, o Golias, o gigante, num vale. Ou seja, mesmo que eu esteja num momento de confronto, num momento que a coisa parece que está feia, a coisa está desfavorável, ele diz, Davi, não temerei mal algum. Por quê? Porque enteos,
eu tenho entusiasmo, é Deus dentro de mim. Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-te, Senhor, uma mesa perante mim, e certamente que a bondade e a misericórdia não seguirão de vez em quando, me seguirão o quê? Olha a palavra de novo, diariamente. Diariamente, você percebe? Relação diária. Bondade e misericórdia me seguirão diariamente. Ele caminhava com Deus, ele confiava em Deus diariamente. E aqui eu preciso te perguntar: você tem esse nível de intimidade com Deus? Diário, caminhar com Deus, você confia em Deus diariamente? Sabe, nas coisas que eu mais aprendi nessa minha viagem missionária agora para pregar para os pastores lá no Amazonas, é que eu não confio em Deus de fato. Eu não acredito em Deus de fato. Pensar que aquele povo todo saía, simplesmente ele falou assim: cara, Deus tocou em mim, então eu vou pregar o evangelho. Eles se embrenham na mata, vivem de matar animal para comer. Uma das histórias eu fiquei muito impressionado. Ele falou assim: pastor, a minha esposa tinha dificuldade de acreditar, mas eu sabia. Como que Deus vai abandonar os que são seus? Não vão de jeito nenhum. Falei: mas o que aconteceu, meu irmão? Aconteceu o seguinte: eu estava fazendo um gabinete não, ele não falou dessa forma, eu estava conversando com um índio, e eu vi que o índio a família era muito grande, eles estavam muitos dias sem comer, não tinham o que comer. Aí eu falei: eu não posso fazer alguma coisa, não posso simplesmente mandar esse índio para lá e não fazer nada, eu não posso. Aí ele olhou para o que ele tinha, ele não tinha, ele tinha um pouquinho de frango para a família dele aquele dia, era o que eles iam comer naquele dia, uma refeição. Só que ele falou: como é que eu vou mandar embora? Ele falou assim: pastor, Deus nunca deixou faltar. Sabe o que eu fiz? Eu dei o frango para a família do índio. Daí eu falei assim: meu irmão, e aí? Cheguei em casa, a coisa não ficou boa não, pastor. Falei: por quê? A minha esposa falou: você deu a única comida que a gente tem, o que a gente vai fazer agora? A gente não vai comer hoje. Eu falei para ela: Deus não abandona os seus. Sabe o que aconteceu? Eles dormiram com fome. A esposa acordou com uma tromba desse tamanho assim, ó. Não acredito, os nossos filhos estão passando fome. Era sábado, né? Acordaram, era domingo. Domingo é dia de ir para a igreja. Foi o pastor pregar. Sabe como é que eles pregam, gente? Eles não sabem ler e escrever. A missão dá em áudio para eles a Bíblia. Gente, eles têm a Bíblia toda de cor. É impressionante. Quando eu começava a pregar lá para eles, eu preguei segunda, terça, quarta e quinta, né? Aí eu começava a pregar, eu começava a ler o texto, eu não sei de cor. Eu começava a ler o texto, eles iam repetindo junto comigo assim, ó, blá, blá, blá. Eu falei: cara, que legal. Aí eles iam pregar, daí ele foi lá pregar, a esposa com um bico desse tamanho, barriga roncando, segundo dia sem comer, bico, pregou, e o pastor pregando, cheio de autoridade, dizendo que Deus faz. Quando acabou ali, a esposa e as crianças esperando, e falou: pai, o que a gente vai comer? Daí ele falou assim: não sei, mas Deus vai prover. Mas nós vamos para casa agora? Ele falou: não, nós vamos evangelizar na aldeia do lado. A esposa, meu irmão: aí eu não vou na aldeia do lado. Ele falou assim: vamos sim senhora. Entrou no barco. Quando entrou no barco, eles entraram no barco assim, ó, e foram caminhando. Falou: pastor, e a mulherzinha do lado assim, a mulher do lado escutando a história: pastor, você não sabe o que aconteceu. Eu falei: o que aconteceu? Pulou um peixe de mais de 1 metro dentro do barco assim, ó, vup. Aruanã, o nome do peixe. E daí ele falou: pastor, a gente comeu aquele peixe durante 1 semana, eram quilos de peixe. Daí eu falei para ela, virei para minha esposa e falei assim: tá vendo, mulher, Deus faz. Aí eu falei para ela assim: e aí, meu irmão, qual a conclusão que você chegou, minha irmã? É, pastor, Deus faz, de verdade.
A pergunta é: qual é o seu nível de intimidade com Deus? Você confia que Deus tem pães para você, não tem pedra? Você confia que Ele não vai deixar faltar nada? Gente, olha só, a nossa igreja é um testemunho vivo a respeito da provisão de Deus. A pergunta é: não existe pulsão de vida, Deus dentro, entusiasmo sem que Deus seja o rei? Ele é o teu rei, Ele faz. Você confia em quem? Diariamente, bondade e misericórdia me seguirão, o Davi falou, é diário, diariamente. Só tem Deus dentro da gente quando entendemos que Deus tem o melhor para aqueles que caminham com Ele, e nunca vai nos faltar nada, nada. Mas de onde Davi achou esse entusiasmo? Por quê? Porque ele confiava em Deus diariamente, porque ele caminhava com Deus diariamente. Só tem Deus dentro quem caminha e confia nele, quem tem nele o seu maior prazer, quem experimenta um Deus que não mente e tem sempre o melhor para nós. Davi acha o seu entusiasmo porque ele confia em Deus diariamente, porque ele caminha com Deus diariamente, mas em terceiro lugar, porque Davi adora ao Senhor diariamente. A adoração, gente, quando a arca do Senhor tinha sido tinha sido roubada pelos filisteus, dos israelitas, Davi foi buscar a arca do Senhor, e na volta, Davi, ele era extravagante na adoração, ele adorava de verdade, era aquele cara que, meu irmão, não media esforços. Davi voltava e ele pulava tanto e dançava tanto na presença do Senhor, que todo mundo viu a nudez dele. E a esposa dele, Mical, filha de Saul, falou assim: que bonito, hein? O rei de Israel se mostrando para as servas. Davi falou assim: você não está entendendo que eu estou fazendo isso diante de Deus? O negócio ficou feio ali, mas Davi não pôde se conter, ele estava totalmente entregue, entusiasmado na adoração com Deus. Se Davi estivesse aqui hoje, por exemplo, na hora do nosso louvor, ele era aquele que faria papelão. Sabe nem o que faz papelão adorando? Sabe aquelas pessoas que gritam alto? E é bom que grita. Eu amo gente assim, cara. Amo gente assim. Sabe aqueles sapatinhos de fogo? Sabe aqueles que começam e sai ranho, assim, ranho. Sabe? Sabe que é ranho, né? É isso, Davi é desse cara. Entregue na adoração. Gente, a adoração é liberdade. Eu acho que a nossa igreja precisa aprender a adorar, sinceramente. Eu acho. E eu acho que a gente está no caminho. Não estou julgando não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não estou. Matou, né? Que é isso? Coisa horrível, horrível. Horrível o que eu fiz agora, mas é isso aí. Davi era assim. Ele não ficava comedido. Ele se soltava na presença de Deus. Ele estava na presença do Todo-Poderoso. Ele dava cambalhota. Ele rodava. Ele mexia com os panos. Adorava com os panos assim, ó. Esse era Davi, sabe? Um adorador. Ele não se relacionava com Deus de vez em quando, ele se relacionava com Deus todos os dias. Quer ver isso? Ele dizia lá em Salmo capítulo 34, louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor sempre estará nos meus lábios. Então ele não era um adorador só nos cultos da semana, ele não era um adorador no clique para assistir uma mensagenzinha do YouTube durante a semana, ele não era daqueles que chegava depois do louvor só para assistir a mensagem, se fosse do pregador predileto. Não, ele vinha pelo Senhor, ele adorava pelo Senhor, ele era apaixonado por Deus, ele fazia para Deus. Você entende isso, meu irmão? Ir à igreja não pode ser um passeio de domingo. Nós vamos para a igreja e depois nós vamos para o shopping comer. Não, adorar a Deus não era apenas um programa de domingo. Adorar a Deus era a vida de Davi, a vida dele. Sabe gente que vive com um senso que Deus está ali perto. A minha tia Ilma é assim, minha tia. Sabe aqueles crentes meio doido que fica falando sozinho na rua? Você conhece? O cara vai ali, daí chega para comprar um remédio, não tem o remédio. Ele fala assim, a atendente da farmácia está aqui, né? Você quer dizer que lá, e o cara faz, a atendente fala assim, infelizmente, teu remédio não existe. Ele fala assim, a pessoa está aqui na frente, Deus, é fogo, Deus, Senhor, por favor, providencia. E a atendente assim, é gente doida, que tem consciência da presença de Deus. Ele está ali, a gente conversa, a gente dialoga. Ele é Deus em nós. Deus em nós.
Davi confiava em Deus diariamente, ele caminhava com Deus diariamente, e ele adorava a Deus diariamente, ele estava com Deus. Mas a história de Davi não termina aí, infelizmente. A história de Davi tem duas fases. Será que a sua vida tem duas fases também? No início, ele estava assim como eu falei, mas num momento da vida ele perdeu. Mas perdeu o quê? Perdeu Deus dentro, em telos, em entusiasmo. O Davi de Golias não existia mais. Se a gente avança alguns anos na vida de Davi, nós veremos um outro momento da vida de Davi. Matar Golias era o feito que Davi mais famoso, mas existe um segundo mais famoso. Você sabe qual é o feito que eu estou falando? Mais famoso da vida de Davi? Mas esse infelizmente não é um feito de vitória, é um feito de derrota. 2 Samuel capítulo 11 versículo 1 diz o seguinte: na primeira época em que os reis saíram à guerra, Davi não saiu. Olha que coisa interessante. A função do rei era sair à guerra, ele tinha que estar na guerra, mas o que ele fez? Ele não saiu. Enquanto aqui a guerra nem era de Davi, quando ele jovem, enquanto essa guerra de lutar contra o filisteu nem era de Davi, não era de Davi, ele falou assim: eu vou lutar a guerra de Deus, isso aqui ele está falando contra Deus, aquele gigante, pode me botar na luta. Agora Davi já era rei de Israel, e ele tinha uma guerra para lutar, e a guerra era dele, e ele resolveu não lutar as guerras de Deus. E aí eu preciso te perguntar: será que você está na fase que lutava as guerras de Deus, mas hoje não luta mais? Parou de lutar? E diz o texto: Davi enviou para a batalha, que era para ele ir. Davi envia Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Interessante isso aqui, porque existiu vitória, mas para Davi, ele não tinha notado, mas ele estava no início da sua derrota. Olha só que interessante. Joabe derrotou os amonitas, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. E você já conhece o final da história, porque ela é muito conhecida. Dois polos eu quero trabalhar aqui: o Davi que lutou as guerras de Deus, e o Davi que ficou no terraço e perdeu Deus. As lutas de Deus e do seu povo, Davi ficou aonde? Em casa. E quando ele estava onde ele deveria ficar, ele subiu no terraço. E quando ele subiu no terraço, ele viu algo que ele não deveria ver: uma mulher tomando banho. E quando ele estava onde não deveria estar, e viu que não deveria ver, e não estava fazendo o que deveria fazer, que era o quê? Confiar em Deus, caminhar com Deus, adorar a Deus. Davi viu que não deveria ver, e fez algo que nunca poderia ter feito. E isso não só teve consequências catastróficas para si, mas como para toda uma nação. E isso tudo começa quando Davi parou de passar tempo com Deus diariamente. De um lado, um contraste, um jovem entusiasmado, que corre em direção das guerras de Deus, e matar Golias, mas mais tarde, do outro lado, um rei apático, fugindo das guerras para servir ao seu conforto. E aqui eu preciso te perguntar: como um homem que tinha tanto entusiasmo quando jovem, perde seu entusiasmo quando virou rei? Como que isso aconteceu? Isso tem tudo a ver com a gente. E eu destaco rapidamente: em primeiro lugar, Davi tirou os olhos do seu chamado. Rei era para estar na guerra, rei era para lutar. Davi tirou os olhos do seu chamado. E quando Nabal foi repreender ele, falou para ele assim: você esqueceu, rei, de onde Deus te tirou. Você era um pastorzinho, e Deus te trouxe para ser referência como rei a uma nação. Ei! Será que te falta entusiasmo aqui hoje, porque você tirou os olhos do chamado que Deus deu para você? Quantos estão aqui hoje
que porque colocou o seu olho em outra coisa, por isso que diz o texto bíblico, coloque os seus olhos fitos em Deus. A gente tira um pouquinho, a gente escolhe o terraço e deixa de lutar as guerras de Deus. Davi tirou os olhos do papel que ele tinha diante da sociedade e diante de Deus. Qual é o seu papel como cristão hoje na sociedade, meu querido? Será que você tem cumprido tudo que Deus tem para você? Será qual é o seu papel como homem? Qual é o seu papel como líder hoje aqui? Porque Deus te deu alguma influência. Davi tirou os olhos e colocou os olhos dele, sabe aonde? No conforto, no terraço, no seu bem-estar, no seu prazer. O chamado de Davi era lutar e vencer, mas Davi pensou somente nele. E a minha pergunta, a pergunta que eu faço para você hoje é: qual desses dois Davis melhor representa você? O primeiro ou o segundo? Qual fase da tua vida você está? Você está cheio de entusiasmo, cheio de Deus dentro de você, independente do que você faz, nada é sem sentido porque você está fazendo para Deus? Aí eu preciso te perguntar, eu preciso fazer alguns testes. Eu sou o pastor dessa igreja, ou seja, eu tenho que servir essa igreja e muitas vezes confrontá-la. Onde você esteve? Onde você esteve nesses 21 dias de jejum? Onde você esteve? Você esteve na guerra, lutando as guerras de Deus, ou você esteve no terraço do palácio? No terraço do palácio. Vem cá, aqui a resposta, que eu não faço um ódio ao não desfrute, não, muito pelo contrário, mas quando a gente esquece da nossa vocação diante do Senhor, gente, é o início da nossa queda. O início da nossa queda. Como é que foi esses 21 dias? Você está cheio de paixão agora? Você orou? Você está transbordando por Deus? Você já jejuou? Ou você estava de repente lá no terraço, lá no seu conforto? Você se sente cheio de paixão ou desanimado? Qual desses dois Davi te representa? Você tem lutado as lutas de Deus, meu irmão? Você está buscando a sua igreja, conjunto com a sua igreja, um avivamento? Será? Você tem pastoreado pessoas? Você tem dito sim para a sua vocação? Você tem cumprido o seu ID? Você está no propósito de busca de um avivamento na presença de Deus, não só naqueles que te cercam, mas na sua vida pessoal, na sua casa? Até que ponto você tem lutado as lutas de Deus? Você tem um chamado e tem respondido a ele? Ou você entrou no terraço e ligou o modo religião? Eu vou domingo na igreja, afinal de contas, as crianças precisam desse ambiente. As crianças são caramba, você que precisa, cara. As crianças, não, porque meus filhos precisam crescer com uma religião. Não, a religião vai matar teu filho. Teus filhos precisam de pais apaixonados, que amam o Senhor, que tem o coração pegando fogo, sabe? Preste atenção no que eu vou falar para você hoje. Quando nós paramos de lutar as lutas de Deus em troca do nosso terraço, do nosso conforto, nós estamos a um passo da queda. O Senhor te abençoou um pouquinho, você comprou uma casa de praia e agora esqueceu. Veja, eu não estou fazendo um ódio a vir à igreja, eu estou falando a equilíbrio, a buscar o Senhor. Tem tempo para tudo, cara. Sabe qual é o pior lugar para estar? Nós temos dois polos. O pior lugar para estar não é ruim para passar, mas Davi foi restaurado. O pior lugar para estar, o mais perigoso, não é o momento da queda, porque com exposição e com arrependimento você consegue se levantar. Não é Batseba. O pior lugar, obviamente que não é o pior lugar para estar, não é lutar as lutas de Deus. O pior lugar para estar é no terraço. Sabe por quê? Porque no terraço você ainda experimenta a vitória que Joabe te dá, que foi o que aconteceu. Davi experimentou a vitória de Israel contra os amonitas, mas sem cumprir a sua função. Mas você está a um passo da sua grande tragédia. Você já está morto, mas ainda olha a vida pela vitória. Você já está morto. Quando você olha para o céu, você olha estrela. Quando você olha uma estrela, você está olhando algo, você está olhando para o seu passado, mas que continua brilhando. Algumas dessas estrelas que você está olhando para o céu, de repente já nem vivem mais, porque a velocidade da luz ainda não terminou, mas na origem ela nem vive mais. Quantos aqui hoje são céu estrelado, mas que vivem de um passado, e estão no terraço, a ponto de cair e da sua pior derrota? Esse lugar, terraço,
que é vitória aparente, mas derrota dentro, que é pompa pra caramba, mas dentro você tem morte. E ao invés da gente ser preenchido do enteos, de Deus dentro, do entusiasmo, sabe o que começa a preencher a gente? Medo, dúvida, tristeza, sujeira. Por fora bacana, mas por dentro sujo. E aí a gente começa a perder o propósito. E sem propósito, sem referência, a gente começa a flexibilizar o que é certo, o que é normal. O que tem isso? Isso não tem nada demais. E depois de flexibilizar o que era certo, a gente começa a andar na direção do mundo, e a passos largos de uma lixeira da história, e de um nonsense espiritual, de uma morte espiritual. O que antes era um chamado vibrante, era apaixonante, sabe? Foi substituído pelo aparente conforto e futura, se não presente, queda. Quais são os dois Davis que representam você hoje? É o Davi entusiasmado, ou o Davi que ainda não caiu, que parece que está tudo bem, mas só você sabe que dentro de você existe sujeira, solidão, existe por fora bem, mas por dentro está tudo oco, está tudo podre. Quando Davi caiu, ele foi repreendido pelo profeta Natan, e ele pôde enxergar seu erro. Você não precisa chegar lá, mas Davi chegou lá e imediatamente orou. Olha a solução: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim, Senhor, um espírito inabalável. Sabe o que Davi estava falando em troca? Senhor, volta para dentro de mim, traz o entusiasmo de novo. O que você faz quando você perde a sua alegria? Quando você perde o seu entusiasmo? Jesus já nos ensinou, e eu quero terminar dizendo assim: como que a gente recupera ele? Como que a gente recupera? Sabe que tem uma igreja, numa das 7 igrejas lá de Apocalipse, que tinha perdido a sua alegria. Estava boa por fora, mas podre por dentro. A igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2, versículo 4 diz assim: contra você, Jesus falando, e fala para mim e para você hoje: contra você, porém, eu tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembra disso? Você parou de lutar as minhas guerras. Jesus está falando para mim e para você. Você parou de sonhar os meus sonhos, e você fica pensando que está tudo bem, mas não está. Você está a um passo da queda. Não está. E ele termina dizendo: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. E o que Davi fazia? Quais eram as obras do princípio? Ele confiava em Deus diariamente, ele adorava a Deus diariamente, e era isso que Davi estava pedindo em Salmos. Aqui: Senhor, renova em mim, cria em mim de novo, Deus, mas me dá de novo a alegria para eu te adorar, Senhor. Me dá, Senhor, me dá de novo a alegria para cumprir as suas guerras, lutar as suas guerras, aceitar o seu chamado, para liderar uma célula, para pastorear, para ir por todo mundo e pregar o evangelho, para ter de novo a vida em mim, a vida do Senhor em você. Você tem lutado as guerras de Deus ou está no terraço? Os olhos do Senhor têm passado por toda a terra e tem buscado alguém que tenha entusiasmo para que Ele possa usar. Você tem lutado as guerras do Senhor ou você está no terraço? Contra você, porém, diz Jesus, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e pratique as boas obras que praticava desde o início. Quando você deixou de lutar as guerras do Senhor, o Senhor te fala hoje é dia de se arrepender e voltar a pegar novamente as armas que Deus te deu para lutar as suas guerras. Qual é o terraço que você precisa abandonar hoje? Qual é ele? Talvez, sabe, o flertezinho na internet, que ainda não se consumou em público, e nem um adultério diante da sua família, mas isso vai te levar à queda, rapaz. Talvez a pornografia branca, sabe, você nem olha a pornografia hardcore, mas as amigas que passam no seu feed, você faz assim, ó, sabe? Gente, um abismo chama outro abismo, não tem jeito. Qual é o terra? É a aparente vitória, sabe? Tá tudo bem, olha família, olha, tá tudo certo, mas só você sabe que dentro tem morte. Qual é o terraço?
Qual é o terraço que você precisa abandonar hoje? Meu querido, é momento de voltar e confiar diariamente no Senhor. É momento de voltar e caminhar com o Senhor diariamente. É momento de voltar e adorar ao Senhor diariamente. Só se vence a apatia com intimidade com o Senhor restaurado. Eu não sei contra você, mas hoje eu decido, eu quero viver para a glória de Deus. Você quer começar uma vida nova com Jesus aqui hoje? Deus dentro, Deus dentro. Estou terminando. Você quer? Você quer sair do terraço da sua existência e voltar a lutar as guerras de Deus, ou lutá-las pela primeira vez? Se esse é o seu caso, feche seus olhos nesse momento, abaixe sua cabeça. Eu queria te convidar nesse momento a você repetir essa oração comigo, se você quer começar essa vida nova. Senhor Jesus, sou falho. Senhor Jesus, eu te coloco no centro da minha vida de novo. Encha o meu coração. Eu sou teu, eu me entrego a ti. Faz o que o Senhor quiser de mim. E assim eu oro, no teu nome, no nome de Jesus. Amém. Você continua de olho fechado, de cabeça abaixada. Se você orou comigo, levante sua mão no alto agora. Se você orou comigo, Deus abençoe, 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 Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe minha querida, eu estou vendo você. Lá embaixo, Deus abençoe, lá embaixo da galeria, Deus abençoe, Deus abençoe. Lá embaixo na galeria, nós temos pessoas, Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém lá embaixo da galeria? Lá em cima na galeria, alguém orou comigo? Levanta a sua mão, onde você está. Deus te abençoe, eu estou vendo, Deus te abençoe. Glória seja dada ao nome de Jesus. Vem cá, tem alguém aqui que está afastado do Evangelho e hoje quer voltar? Tem alguém aqui afastado do Evangelho que hoje quer voltar? Levante sua mão onde você estiver. Se você está voltando hoje para os caminhos do Senhor. Tem alguém aqui? Aqui embaixo? Lá debaixo da galeria, alguém voltando para os caminhos do Senhor? Aqui em cima, na galeria, alguém voltando para os caminhos do Senhor? Que o Senhor seja louvado. Todos que levantaram suas mãos, levantem lá no alto mais uma vez. Isso, levantem lá no alto. Eu quero orar. Eu quero orar com você. Isso. Nós temos pessoas ali também, ó. Vem, por favor, me ajuda, Lu. Vamos naquela moça. Nós temos aqui também, a gente quer dar um abraço em você. Temos uma moça ali. O povo da galeria também estão assistidos. Glória a Deus. Eu convido a todos nesse momento a ficar de pé. Eu queria que você levantasse a sua mão para uma dessas pessoas. Nós vamos orar nesse momento. Senhor Jesus, nós entregamos essas pessoas que disseram sim ao seu Evangelho hoje. Jesus, eu te peço no nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a dar solidez para eles. Ajuda-nos, Senhor, a dar profundidade, dar raiz, Senhor. Eu venho te pedir, Senhor Jesus, que esse povo hoje possa sair daqui com a certeza de que é cheio do Senhor, que estão vivendo, Senhor, algo novo com o Senhor. Ajuda-nos como igreja, Senhor, a consolidá-los no seu caminho, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ser resposta para eles. E eu venho te pedir, Senhor, no nome de Jesus, para a sua igreja aqui representada, nos ajuda, Senhor, a sair do terraço e voltar a lutar as suas lutas, Deus. Voltar a lutar as suas guerras, Senhor. Senhor, no nome de Jesus, que hoje seja um momento fundamental, fundante, paradigmático para muitos que estão aqui hoje, para voltar às primeiras obras, para voltar ao que o Senhor tem para eles. Aquece o coração do nosso povo aqui, Senhor, no nome de Jesus. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, e que o Deus Todo-Poderoso faça tudo em todos e seja o centro de todos. Senhor, que o Senhor esteja sobre nós, levantando o seu rosto e nos dando a paz. E assim nós oramos, no nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Que Deus abençoe, gente. Excelente semana, gente. Vamos sair cantando. A minha fome